Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite, tratando aqui a respeito do Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Hoje nós vamos estudar a respeito da carta endereçada à igreja em Pérgamo. Conforme a nossa última devocional, estudamos sobre Esmirna, uma igreja que, a despeito das dificuldades, a despeito das perseguições, perseverou. E por causa da sua fidelidade, foi considerada pelo próprio Senhor Jesus como uma igreja aprovada e, portanto, recebeu dele apenas elogios. Podemos aprender que, a despeito da pobreza material, a igreja de Esmirna era uma igreja rica e recebeu como recompensa o livramento da segunda morte, ou seja, o inferno, e a própria vida eterna. Por meio da experiência de Esmirna, podemos aprender que, na realidade, a natureza da segunda morte. Quem sabe a respeito da natureza da segunda morte não teme a angústia da primeira. Também aprendemos com aquela igreja que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim em ser rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículos 15 e 21. Hoje, então, nós vamos estudar a igreja em Pérgamo, que, como Éfeso, recebeu elogios e recebeu censuras. Na realidade, embora fosse uma igreja, na época desta carta, ainda fiel em alguns aspectos, foi uma igreja que, nessa ocasião, tinha se tornado bastante secularizada. Uma igreja que, nesta época, estava tolerando ensinamentos de falsos mestres e também muitas imoralidades, impurezas no seio da igreja. Pérgamo, nessa época, era a capital política da Ásia Menor. Era um centro literário, um centro cultural, uma cidade importante. Lá existia, por exemplo, a escola de medicina, a grande biblioteca de Pérgamo, que já naquela época tinha mais de 200 mil volumes. Então era uma cidade extremamente culta, mas espiritualmente ignorante. Porque lá era o centro da religião pagã, Vários templos pagãos, e o principal deles era o templo dedicado ao deus Zeus, cujo altar ornamental parecia com um trono e tinha 34 metros por 34 por 37. Era realmente uma coisa monumental. Por isso que mais na frente Jesus vai se referir a esse altar como o trono de Satanás lá na cidade de Pérgamo. Então vamos ver a carta aqui a partir do versículo 12 até o versículo 17. Então, Apocalipse capítulo 12 até o 17, nós temos a carta endereçada a Pérgamo. E como as outras, aqui também nós temos a autoapresentação. Diz aí, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já sabemos, lá no capítulo 1, verso 16, é uma referência à palavra que sai da boca de Jesus, a palavra de Deus, que tanto serve para consolar, para confortar, quanto também para juízo e condenação. A declaração de conhecimento e os elogios. Parece logo o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, como eu disse, provavelmente aqui nós temos uma referência àquele altar monumental lá do templo dedicado a Zeus, que na realidade parecia um trono. E o elogio que aparece aí era a respeito da fidelidade, E que conservas o meu nome e não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus está aqui fazendo um elogio que, a despeito da cidade ser uma cidade pagã, na realidade, os membros não se envolviam com aquele paganismo diretamente. E esse Antipas era um líder da igreja, discípulo de João, que por volta do ano 68 fora morto
por causa de não ter adorado a estátua do imperador. Então Jesus está elogiando, nesse sentido, a fidelidade deles em relação a continuar firmes em relação ao cristianismo, a Jesus Cristo. Mas temos aí também a palavra de reprovação. Tem, todavia, contra ti algumas coisas. Observe que aparece no plural esse versículo 14. Então, Jesus faz duas queixas contra muitos membros da igreja de Pérgamo. Primeira é que eles sustentavam os ensinamentos de Balaão. Aqui é uma referência aos falsos profetas, falsos ensinos que estavam acontecendo lá. Balaão aqui é aquele falso profeta que vendeu serviços ao rei Balaque, está lá em Números capítulo 22, versículos 1 a 5, também em Números 25 e Números 31. Várias vezes no Velho Testamento é citado aí esse Balaão como um falso profeta. Então, a igreja estava lá tendo muita paciência com falsos profetas. E diz também a segunda reclamação, alguns que sustentavam as práticas dos nicolaítas, o mesmo problema lá dos Efésios, né? Ou seja, alguns que estavam aí praticando a prostituição, as impurezas, né? Isso estava acontecendo lá. Muitos aspectos do mundo estavam entrando na igreja. Na prática, o fato era o seguinte: enquanto a igreja de Éfeso exercia disciplina sem amor, a igreja de Pérgamo, por causa do amor, não exercia disciplina. Então, esse é o que estava acontecendo. Na verdade, a lição que nós podemos ver aqui é o seguinte: a disciplina só é verdadeira e só cumpre o que lhe apraz, ou seja, só produz os frutos positivos se for exercida com amor. Entretanto, o amor não exclui a disciplina. O verdadeiro amor, diz a Bíblia, que suporta tudo. Entretanto, não pode suportar, não tolera o pecado. Nosso Deus amoroso, ele exige santidade e justiça dos seus filhos. Então, o que estava acontecendo lá é que a igreja estava sendo muito parcimônica com o mundo. O mundo estava adentrando a igreja. E aí nós temos aqui a ameaça, versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Uma referência ao julgamento de Jesus pela palavra. Jesus não tolera os falsos profetas e nem tolera os ímpios, né? Aqueles que praticam essas obras que Paulo vai chamar de obras da carne. E a carta então termina com a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, né? Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 17. Maná escondido aqui é uma referência ao próprio Jesus, o alimento espiritual, o alimento da vida. Esse maná o ímpio não pode ter, só o vencedor é que tem, só ele é que é alimentado com o verdadeiro alimento, disponível somente para aqueles lavados no sangue do Cordeiro. E a pedrinha existia naquela época um costume, quando o sujeito era, quando num julgamento o juiz absolvia uma pessoa, dava para ele uma pedrinha branca com o termo da sua absolvição. E ele então tinha que carregar aquilo para mostrar que tinha sido absolvido. Ou um escravo liberto também recebia uma pedrinha branca para mostrar para as autoridades, para os anciãos das cidades, que ele era uma pessoa livre, portanto, um cidadão. Essa pedrinha branca aqui é uma referência à nossa cidadania celestial. E o nome aqui é um nome que só aqueles que são de Cristo que conhecem. Portanto, meus queridos irmãos, olha que coisa abençoada. Deus te encha a sua vida neste final de semana e de graça especial e que nós possamos seguir em frente, agradando o nosso Deus em todas as coisas. Um grande abraço, até o próximo encontro, em nome de Jesus.